Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje iniciamos nossa semana com mais uma jornada juntos. Vamos ouvir 2 salmos e dois salmos e um capítulo de 1 Samuel. E após eu vou compartilhar com vocês uma reflexão. Vamos lá. Salmo 31. Lamento e louvor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Salmo 64. Pedido de proteção contra inimigos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito. Falam em secretamente armar ciladas e dizem, quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem, o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Mas Deus atira contra eles uma flecha. De repente, ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles.
todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. 1 Samuel, capítulo 23. Davi livra a cidade de Keila. Então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos, está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi e Jonatas renovam sua aliança. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zife, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. A traição dos zifeus. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Áquila, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras, e então eu irei com vocês.
Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zife, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre a proteção, o refúgio e a direção de Deus em momentos de perseguição e aflição. Salmo 31, Salmo 64 e 1 Samuel capítulo 23 nos mostram como podemos confiar no Senhor em todas as situações e buscar nele o socorro necessário, sabendo que Ele vê nossas lutas e nos livra. Salmo 31 é uma oração de Davi, onde ele expressa sua confiança em Deus como refúgio em tempos de aflição. Davi declara: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja envergonhado. Ele confia que Deus o livrará das armadilhas dos inimigos e será sua fortaleza. Mesmo quando Davi se sente abandonado e sem forças, ele ainda coloca sua esperança no Senhor. Esse salmo nos ensina que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Quando enfrentamos momentos de perigo, incerteza ou dor, podemos correr para Deus, confiando que Ele nos guarda e protege. Mesmo quando nos sentimos vulneráveis, Deus é a nossa força e segurança. Salmo 64 é um clamor por proteção contra os planos e palavras dos ímpios. Davi descreve como seus inimigos tramam contra ele em segredo e usando suas palavras como armas para ferir. No entanto, ele confia que Deus intervirá e derrotará os ímpios, transformando seus próprios planos contra eles. Ele diz: todos os que veem isso tremerão, proclamando as obras de Deus e refletindo no que Ele fez. Esse salmo nos ensina que, mesmo quando as pessoas tramam contra nós ou usam palavras maldosas, Deus está ciente de tudo e age em nosso favor. Podemos confiar que Deus é justo e trará à luz a verdade, desmascarando aqueles que agem com maldade e em segredo. 1 Samuel capítulo 23 descreve como Davi, enquanto fugia de Saul, continuou a buscar a orientação de Deus em meio à perseguição. Ao ser informado de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, Davi perguntou ao Senhor se deveria ir ajudá-los, e Deus lhe deu a vitória. Mais tarde, Davi soube que Saul estava tramando capturá-lo e novamente consultou a Deus, que orientou a fugir. Esse capítulo nos ensina que, mesmo em tempos de perseguição,
Devemos buscar a direção de Deus e confiar em seu livramento. Davi estava cercado por inimigos, mas sua confiança estava no Senhor, que o guiou e o protegeu em cada passo. Refletindo sobre esses textos, aprendemos que Deus é nosso refúgio e protetor em todos os momentos de perigo e incerteza. Salmo 31 nos ensina a confiar no Senhor como nosso refúgio, mesmo quando estamos em situações de grande aflição. Salmo 64 nos lembra que Deus vê os planos maldosos dos ímpios e intervirá para nos defender. E 1 Samuel 23 nos mostra a importância de buscar a orientação de Deus em todas as decisões e confiar que Ele nos livra de nossos inimigos. Que possamos buscar refúgio no Senhor em todas as situações, sabendo que Ele é o nosso protetor e guia. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.